Capítulo 5 das diretrizes para o planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade urbana. Artigo 21. O planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade deverão contemplar: inciso 1. A identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo prazo. Inciso 2. A identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua implantação e execução. Inciso 3. A formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos. Inciso 4. A definição das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo, monitorados por indicadores pré-estabelecidos. Artigo 22. Consideram-se atribuições mínimas dos órgãos gestores dos entes federativos, incumbidos, respectivamente, do planejamento e gestão do sistema de mobilidade urbana. Inciso 1. Planejar e coordenar os diferentes modos e serviços, observados os princípios e diretrizes desta lei. Inciso 2. Avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos, garantindo a consecução das metas de universalização e de qualidade. Inciso 3. Implantar a política tarifária. Inciso 4. Dispor sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços. Inciso 5. Estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de transporte público coletivo. Inciso 6. Garantir os direitos e observar as responsabilidades dos usuários. Inciso 7. Combater o transporte ilegal de passageiros. Artigo 23. Os entes federativos poderão utilizar, entre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, os seguintes: inciso 1. Restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários pré-determinados. Inciso 2. Estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle. Inciso 3. Aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado, e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público na forma da lei. Inciso 4. Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizado. Inciso 5. Estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Inciso 6. Controle do uso e operação da infraestrutura viária, destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições. Inciso 7. Monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição. Inciso 8. Convênios para combate ao transporte ilegal de passageiros. Inciso 9. Convênio para o transporte coletivo urbano internacional nas cidades definidas como cidades gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com outros países, observado o artigo 178 da Constituição Federal. Artigo 24.
O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta lei, bem como, inciso 1, os serviços de transporte público coletivo, inciso 2, a circulação viária, inciso 3, as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e ciclofaixas. Inciso 4, a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. Inciso 5, a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados. Inciso 6, a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária. Inciso 7, os polos geradores de viagens. Inciso 8, as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos. Inciso 9, as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada. Inciso 10, os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana. Inciso 11, a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 anos. Parágrafo 1º. Em municípios com mais de 20 mil habitantes e em todos aqueles que integrem regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico e aglomerações urbanas com população total superior a 1 milhão de habitantes, deverá ser elaborado e aprovado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os seus planos diretores e, quando couber, com os planos de desenvolvimento urbano integrado e com os planos metropolitanos de transporte e mobilidade urbana. Parágrafo 2º. Nos municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o plano de mobilidade urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana, destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente. Parágrafo 4º. O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser elaborado e aprovado até 12 de abril de 2021. Parágrafo 5º. O Plano de Mobilidade Urbana deverá contemplar medidas destinadas a atender aos núcleos urbanos informais consolidados nos termos da Lei 13.465. Parágrafo 7º. A aprovação do Plano de Mobilidade Urbana pelos municípios, nos termos do disposto no parágrafo 4º, será informada à Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento Regional. Parágrafo 8º. Encerrado o prazo estabelecido no parágrafo 4º, os municípios que tenham aprovado o Plano de Mobilidade Urbana ficarão impedidos de receber recursos do Orçamento Geral da União, consignados à Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento Regional, até que seja cumprida a exigência prevista nesta lei, ressalvada a hipótese de instrumentos de repasse já celebrados. Capítulo 6. Dos instrumentos de apoio à mobilidade urbana. Artigo 25. O Poder Executivo da União e o dos Estados, o do Distrito Federal e o dos municípios, segundo suas possibilidades orçamentárias e financeiras, e observados os princípios e diretrizes desta lei, farão constar dos respectivos projetos de planos plurianuais e de leis de diretrizes orçamentárias as ações programáticas e instrumentos de apoio que serão utilizados em cada período para o aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade dos serviços. Parágrafo único. A indicação das ações e dos instrumentos de apoio a que se refere o caput será acompanhada, sempre que possível, da fixação de critérios e condições
para o acesso aos recursos financeiros e às outras formas de benefícios que sejam estabelecidos. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 26. Esta lei se aplica no que couber ao planejamento, controle, fiscalização e operação dos serviços de transporte público coletivo, intermunicipal, interestadual e internacional de caráter urbano. Artigo 28. Esta lei entra em vigor 100 dias após a data de sua publicação.